Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dr. Zanetti Podcast. Hoje a gente vai falar a respeito de um tema que eu não vou falar que é um problema que as pessoas passam, mas uma situação, depois a gente vai saber se é neurológica ou não, que acomete 100% da população mundial. Isso é um dado absurdo, mas 100%. A gente vai falar a respeito de modelo mental. E para isso eu trouxe minha grande amiga Lígia. Muito obrigado por aceitar o convite. Boa noite, obrigada pelo convite. A gente já se conhece há um tantão de tempo. A gente já conversou várias vezes a respeito de muitas coisas e surgiu um dia a respeito desse tema. Mas antes da gente começar a entrar no tema, eu queria que você se apresentasse. Falasse sua classificação, Claro. o que você trabalha, o que você faz. Legal. Bom, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E, em especial, falar desse assunto, que é um assunto que eu sou apaixonada, né? Que fez diferença na minha vida. Eu tenho 3 décadas como profissional de recursos humanos, né? Gestora de empresas, grandes empresas. Trabalhei na Visa, na Roche, na Abbott, no Unibanco. Tenho uma parte que sou consultora também, por conta do meu conhecimento De RH. de todas as áreas de RH. Eu consigo lidar bastante com vários assuntos diferentes. Então, também fiz trabalhos bem grandes em algumas empresas. E tenho um pezinho acadêmico, que mais de 10 anos, com certeza, dando aula em várias faculdades. Agora, há 11 anos, eu estou no Mackenzie. Que legal. E dou aula para universitários, né? A turma de administração, comércio exterior. E tive turmas, de vez em quando eu assumo algumas turmas de pós. Né? Então, a gente toca todas as frentes. Muito bem, muito bem. Minha amiga, então é o seguinte. Primeiro, para as pessoas que estão nos escutando, eu queria que você falasse o que é o modelo mental. Tá. O modelo mental, ele é uma forma, e acho que o termo modelo é porque ele modela mesmo, né? A gente nasce, a gente vai crescendo e vamos vivendo, vamos tendo experimentações de vida, né? E isso gera algumas coisas que vou classificar como crenças, né? Tá. Isso vem desde a família até a sua vivência profissional. Então, eu digo que hoje você é resultado de tudo que já aconteceu na sua vida. Correto. Isso que já aconteceu na sua vida, ele vai modelando. Então, por exemplo, em casa, acho que no interior tinha muito essa coisa de uma crença de não pode virar o chinelo que a mãe morre, não pode comer, né, suco de manga com leite, lá, né? também não pode, porque senão passa mal, né? Uhum. Isso nada mais é do que uma crença, né? Perfeito. E as pessoas acreditam de verdade nisso, né? Então, a gente vai vivendo e vai tendo experiências positivas e negativas. E a gente vai adequando aquilo que a gente vai acreditar. Então, eu posso determinar para mim mesma que eu acredito que o mundo seja um mundo assim, difícil de viver, Sim. né? Cheio de problemas. Todo mundo tem problemas, mas assim, a partir do momento que eu defino que a minha vida vai ser um problema, vai mesmo, né? E esse é o modelo mental que são as crenças que você leva para a sua vida e elas influenciam o seu comportamento. E não tem nenhum fator congênito ou genético associado a isso? Por exemplo, eu sou uma pessoa que posso ter, sei lá, um princípio ou uma facilidade para ter uma depressão. E aí eu vou direcionar meu modelo mental para isso ou não? O modelo mental realmente é tudo que é externo para cima de mim. A gente quando nasce vem com uma mochilinha, né? Uma mochilinha de coisas que geneticamente acontecem. Mas os modelos mentais, eles vão se formando mais da experimentação da vida mesmo. Então, se eu tive coisas mais positivas, eu vou ter crenças mais positivas. Se eu tive experiências mais negativas, minhas crenças serão possivelmente mais negativas, né? Entendi. Então, por exemplo, eu acho que eu nunca vou conseguir chegar num ponto de gestão de pessoas, né?
Não vai mesmo, porque você mesmo está dizendo para você que você não vai chegar, né? Então, e as pessoas não percebem que aquilo vai acontecendo, né? Elas vão tomando ações de perdedores mesmo, né? Elas já se sentem perdedoras, então elas não se dão o direito, a predisposição de de ter uma experimentação ou ter um caminho para conseguir o seu objetivo de uma forma mais positiva. Você acredita que talvez esses livros de autoajuda, me corrija se eu estiver errado, esses trabalhos de PNL, onde essas palavras positivas, isso ajuda, porque vamos pensar que uma pessoa ela acabou ali desenvolvendo, por causa das crenças limitantes, crenças estimulantes durante a vida, e lá com seus 25 anos, ela fala, cara, tem pontos que são complicados na minha vida. Esses fatores, ela consegue fazer a mudança, mesmo dessas crenças do passado, num futuro ou não? Isso está enraizado e não se muda mais? Consegue mudar. Essa é a beleza do modelo mental. Olha que legal. Ela consegue desde que ela perceba que isso existe e que ela pode fazer diferente, né? Então, muitas vezes ela vai perceber que ela se acha boa, porém tem momentos que ela fraqueja e não sabe por quê, né? Possivelmente seja uma crença que está fazendo diferença na vida dela, né? Uma crença limitante que naquele momento ela é que nem um anjinho e o diabinho conversando, né? Você falando com você mesmo, né? Não vai lá que você vai mandar bem, né? Você vai conseguir resolver. E aí o diabinho fala assim, não, você não é tão bom assim. Você sabe que você não é bom, né? Como que você vai conseguir resolver? E aí a pessoa fica num conflito interno. Isso é muito desconfortável. Muito porque a pessoa às vezes quer muito e às vezes a pessoa desiste, né? Sim. Mas ela não percebe que aquilo pode ser uma crença que ela escolheu e que está fazendo diferença na vida dela, né? Isso acontece muito com executivos que não crescem, eles param de crescer, pessoas que param de aprender, que não querem aprender. Você pega uma criança que ela é mais retraída e os pais falam, não, ela é tímida, né? Então, começa em casa, tá vendo? Ela é tímida, então ela já ganha o carimbo de tímida, né? E esse tipo de estigma vai fazer com que os pais, e não é maldade deles, né? Eles vão fazer pela criança, isso vai crescendo, e a criança não precisa fazer nada, porque alguém vai fazer por ela, né? E me fala uma coisa, quem que consegue facilitar o descobrimento e entendimento de como né? Se a gente fosse pensar aí no mindset, se é um de crescimento, um mindset fixo, né? Quem que consegue conversar com uma pessoa vai falar assim, Lígia, vê como eu sou. Existe uma pessoa que consegue direcionar, um psicólogo, alguém ou não? Até existe, né? Tem os psicólogos que fazem um trabalho maravilhoso com o com o anterior, né? Questões anteriores que estão experiências super complicadas das pessoas, elas não conseguem nem falar do assunto e tal. Começa por aí, né? E aí ela começa a descobrir realmente que ela tem uma condição diferente do que ela achava que tinha, né? Sim. Às vezes é um adulto que chega num ponto... Porque isso é uma briga interna, né? Por ser uma briga interna, a pessoa às vezes vai brigando com ela pro resto da vida. Vai se desgastando e tal. Chega um momento que ela às vezes não consegue mais. Sim. E aí o coach consegue dar um direcionamento, porque aí a gente está falando de comportamento, a gente está falando de competências que a pessoa não consegue desenvolver, né? E são sempre comportamentais, essas competências. E aí a gente consegue tratar numa reunião de coach. Eu sou coach também, né? Eu sou coach de carreira e de executivos, né? Certificada. Então, eu tenho um bom número de horas atendida aí com clientes. E você tem algum caso que você fala, putz,
óbvio que não precisa falar nomes, mas ó, chegou desse estado, a gente trabalhou desta forma e alcançamos esse outro resultado. Então, tem uma outra coisa interessante de falar, que normalmente os adultos, eles começam a ter desconfortos, né? Então, assim, eu fico desconfortável porque eu faço coisas que eu não quero fazer. Ou eu tenho coisas que eu acho que eu não sou assim, né? E aí a pessoa, ela começa a buscar o porquê. Por que que ela faz assim e tal. E aí a gente identificar, por exemplo, como que a gente pode ajudar uma pessoa assim? Qual é o gatilho que faz você se sentir assim? Em que momento que você sente esse desconforto, né? Quando acontece o que você fica assim? Né? Traz exemplos. E aí a pessoa consegue trazer os exemplos e a gente consegue ver que tem alguma crença que está limitando. E aí Legal, a pessoa precisa hein? identificar qual é. Quando ela identifica, assim, porque às vezes está muito arraigado, né? E isso fica uma tela preta, Fica né? uma tela preta, né? Então, assim... E acontece por meio do próprio comportamento da pessoa, né? Que são os dados observáveis, né? A gente tem esse tema ele traz, tem um dos autores que fala da escada da inferência, né? A escada da inferência, para mim, é o que classifica materialmente como é que isso funciona, né? Então, nós temos o nosso comportamento, que são dados observáveis. Eu vejo, você Certo. vê. E, por meio desses dados observáveis, então, por exemplo, vou contar isso por meio de um exemplo. Eu entrei numa empresa como gerente de treinamento e eu tive uma chefe que me ajudou a desenvolver Departamento. o roteiro. Não, era na verdade, uma planilha que a gente tinha que apresentar como resultados do mês, enfim, né? E como eu não conhecia todo mundo, e ela disse, você já vai, já fala, né? Já faz, e já faz a planilha também. Eu falei, ok, faço. Onde é que estão os dados, né? Cadê o computador para eu colocar os... Já fui pro fogo purificador, como eu costumo dizer, né? Isso é boa. E aí montei com ela e tal. Chequei 500 vezes os dados, porque assim, imagina, a primeira vez que eu ia me expor para um grupo corporativo inteiro, né? Não dava para ser uma coisa errada. E fui, né? Fui super segura, tal. Claro, aquele dá um friozinho na barriga, Sim, né? claro. Mas fui fazer a apresentação. E eu olhava para ela e ela fazia assim, com a cara assim de, ai meu tudo Deus, tá, né? E olha só o modelo mental funcionando, né? Qual é o dado observável? Eu falando, expondo os números, expondo as informações, ela olhando e fazendo um rosto de discordância. Discordando. Né? E aí o que acontece? Eu vejo o dado observável, dou significado, né? Identifico, aí assim, põe uma crença, tipo, nossa, tem uma coisa errada aqui, né? Eu devo estar falando alguma informação muito errada. E eu não tinha condição de ter esta medida porque eu não tinha o antes, né? Entendi. Então, eu tive que confiar plenamente nesses números, né? Que não sabia se era mesmo ou não. E aí, a minha crença, ainda bem que a minha crença já era saudável, porque uma época anterior foi uma crença não muito legal, né? Sim. De dizer, não, eu devo ter feito alguma porcaria mesmo com números e tal, né? E eu falei, não. E isso joga a sua confiança lá para baixo. Então, isso você está falando. Uhum. Então, isso acontece em fração de segundos, né? E aí eu falei, não, Lígia, imagina, deixa para lá, continua porque você está mandando bem, porque você viu não sei quantas vezes, né? Você viu, você refez, você fez todas as conexões e não tem como errar. Se estiver errado, porque te passaram alguma coisa errada. E fui embora, não olhei mais para ela, né? E fui embora. Não quero mais você? Não quero mais olhar para você. E aí continuei. Aí quando eu terminei, sentei do lado dela e falei, escuta, o que estava errado ali que eu estava falando? Ela falou assim, não tinha nada errado. É que eu estava pensando umas coisas que eu tinha ali para fazer, né?
Eu, claro, que fiquei com vontade de dar É. os petelecos, né? Porque, assim, era a primeira vez que eu estava conversando com a galera ali da Sim. empresa e tal. Enfim, então, o dado observável que eu tive foi um desagrado da parte dela. Eu identifiquei que... Eu dei significado para a cara que ela fez. A minha crença ficou ali. E aí? Dúbia. Né? Você vai... Se eu tivesse um momento anterior que eu não tivesse muito... Sim. Eu já tinha Desabado. desabado. E o desabado significa, assim, tremer a voz. Eu não ia conseguir... Raciocinar. Nem pensar direito, né? E aí essa crença faz você tomar uma ação. Que legal, hein? Essa ação gera mais dados observáveis, né? Então é um ciclo, né? É um ciclo. E isso é muito legal porque assim, eu estava pensando agora, né? Quando você está fazendo uma palestra e eu aprendi algo que é fantástico, que foi até um irmão de um amigo que falou isso. Mas quando você está fazendo uma palestra e alguém te faz uma pergunta, ou você percebe realmente que você que é professor, às vezes você vê a sala toda dormindo, você fala, cara, o que eu estou fazendo de errado? Né? É aquela coisa que você tem um castelo de cartas e aí você começa a balançar uma carta e fala assim, cara, se cair tudo, já era. Já era, né? O irmão desse amigo falou que um dia comentando que ele foi dar uma palestra e tal, e aí uma pessoa falou assim, ele foi apresentar uma técnica nova de cirurgia e falou, mas o que o senhor acha a respeito da outra técnica? Ele não sabia. Ele falou, gostaria que o senhor falasse, já que o senhor perguntou, ele falou, não, mas eu também não sei. Então não é um assunto pertinente à aula. E saiu. Se pega uma pessoa que tem aí, né, um modelo mental onde ele já se acha inferior, pronto. já acaba, não acaba. sei, né? Vai inventar ou vai querer dar... Então a melhor coisa é falar, não sei. E qual é o problema de não saber, né? Se fosse para saber, seria outro nome à nome. aula. Exatamente. Exatamente. Então foi muito pronta essa resposta de uma pessoa que tem segurança no assunto, né? Aí você sabe que uma vez eu fui convidado para dar aula num congresso, e era um congresso para protético. E tinha um dentista. E dentista, ele tem um certo problema com outro dentista. E aí eu tava lá dando a aula e tal, e aí eu via que tinha um senhor assim me olhando, mas me fuzilando. Concorrente. E aí assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto, não é de desafio, mas eu não gosto de ser enfrentado, não confrontado, enfrentado. E aí eu me incomodei tanto, eu falei assim, o senhor tem alguma dúvida? O senhor tá com uma cara de dúvida? Ele falou, tenho. Eu não concordo com nada que você tá falando. Eu falei, que bom. Cheguei para a parte que era da administração lá que estava coordenando, eu falei assim, a gente tem tempo para um debate? Ele falou, não, professor, não tem porque tem sinal. Eu falei, infelizmente eu não vou poder responder as perguntas do senhor. Não sei o que ele não concordava, mas o que a gente vai fazer? Né? Pois é. Você já fica abalado? Não, mas olha a situação que você estava. Se você não tivesse segurança também, assim... E é fração de segundos, você ou faz ali ou você... É o castelo de cartas. Castelo de cartas. A gente sempre gosta de dar nome para várias coisas. De classificar ou qualificar. O modelo mental, ele tem classificações ou qualificações? Não. Não tem. A qualificação que eu diria são crenças positivas ou negativas, né? Então, assim, a tendência de você... Porque o modelo mental, ele faz... Ele deixa você ver o mundo com seus olhos, né? Então, ele diz que hoje a gente é resultado de tudo que a gente já teve antes, né? Tudo que aconteceu com a gente antes. Se eu tenho muitas coisas positivas na vida, e eu levei a vida positiva, e eu nasci uma pessoa, na minha sacolinha, uma pessoa mais feliz, eu vou levar isso para um lado mais positivo, né? E me fala uma coisa. Você acha, aí algo passou na minha cabeça, que as pessoas, quando são muito positivas na infância, podem se tornar adultos mais destemidos? Vou fazer tudo que tudo vai dar certo? O que você acha? Ela vai ser, porque a crença dela vai ser essa. Pode chover canivete que eu vou sair dessa, né? E sai. E também... Pode cair na situação de, às vezes, achar que pode e não pode, cair numa situação que para ele vai ser ruim? Você acredita isso ou você acha que não? Eu acredito que possa acontecer. Mas a pessoa vai conseguir
ter mais resiliência para sair de novo. Sim. Ela vai ter mais força para não desistir. Dessa vez não deu certo, mas vai dar. E dentro das... Vamos pensar a orientação através do coach, eu acho muito interessante. Né? O que você já viu de demanda dentro, né, das pessoas que querem aí almejar uma carreira mais alta, que você viu que era uma frequência em relação a essas crenças limitantes dentro desses empresários, tudo isso? Primeiro tem que consertar a crença, né? A pessoa tem que ter uma crença mais positiva, né? E depois fazer metas para trabalhar a realidade dela, né? Porque também não adianta eu querer ter um castelo inteiro se eu não tenho condição nesse momento de ter o castelo inteiro. Eu tenho que fazer um caminho para conseguir o castelo. Né? E como que você consegue mostrar que uma pessoa, pensando aí nas metas, onde ela quer chegar, como que a pessoa... porque uma pessoa que tem uma crença limitante onde ela se acha inferior, até mesmo colocar uma meta no papel, ela falou, pô, não vou colocar porque eu não vou conseguir. Como que você consegue trabalhar a cabeça dessa pessoa? O que aconteceu para você não conseguir tua meta? E aí vamos trabalhar o que aconteceu. É assim, não sou eu que vou dar a resposta, é a pessoa que vai ter que descobrir que isso tem. Só vou conduzir para ela conseguir perceber e tratar essa crença que está atrapalhando ela, né? Já teve algum caso onde você teve que parar e falar para ele, você vai ter que procurar um psicólogo? Você lembra de alguma situação assim? Já teve pessoas que eu não atendi porque a situação era tão complexa que eu disse, olha, tem coisas a serem tratadas antes destas, porque assim, o que a gente faz em coaching? Desenvolvimento de competências, né? De hoje para frente. Para trás a gente não trata. Entendi. Aí é o psicólogo, né? Entendi. Daqui para frente, porque assim, eu chamo de reunião, né? Uhum. Não de atendimento, porque na verdade é uma reunião, é um papo. E isso a gente descobre por meio da própria experiência da pessoa, né? O que eu trabalho? Eu nunca sei o que eu vou trabalhar. Eu não sei o que vai aparecer. Entendi. Então, a pessoa que está chegando, ela, por meio ela vai ter que ser muito honesta com ela e comigo vai ter que confiar em mim para contar as dores dela, né? Sim. Porque aí eu vou trabalhando por meio das perguntas, ela vai pensando e checando as coisas, né? E as perguntas são feitas, existe um roteiro ou uma coisa, pergunta isso para você descobrir isso, ou não? Durante a conversa você fala assim, talvez isso seja mais individualizado. O primeiro atendimento, ele é sequencial ou não? Sempre desde o primeiro atendimento é um atendimento individualizado. Para você entender o ele paciente. É sempre individual, mas Sim. assim, sempre de acordo com a resposta que o cliente está trazendo, né? Às vezes teve cliente que ele conseguiu entender o que estava acontecendo com ele na 10ª reunião, né? Ele era muito inteligente, muito perspicaz, porém estava atrapalhando a vida, né? Então assim, não estava conseguindo enxergar nada. Entendi. A pessoa que está dando muito certo, ela também desenvolve uma camada, soberbo, né? uma soberba que... E assim, é muito, muito tênue isso, né? Uhum. Mas ela, às vezes, perde um pouco a capacidade de enxergar coisas que ela podem estar atrapalhando ela, né? Foi exatamente por isso que eu perguntei, né? Se às vezes uma criança que cresce falando assim, eu sou bom. E tem pessoas, a gente percebe, né, na infância, que a gente estava brincando, né, antes em relação à infância. A infância, às vezes, tem pessoas que jogam bola melhor, sabem falar o inglês mais fácil. Né? O quanto lá na frente não pode atrapalhar. Por que eu também fiz essa pergunta? Pode atrapalhar muito. Pode atrapalhar muito, né? Pode. Porque a crença pode ser, eu sou o melhor de todos. E ele perde a humildade de verificar, comigo não vai acontecer isso. Uhum. Né? E acontece. Todo mundo vai ter obstáculos para ultrapassar. Né? Então, quando eu digo que a crença positiva é eu posso, porém eu tenho que enxergar o conjunto. Né? Uhum. Não estou sozinho no mundo. Né? Você vai jogar o jogo com
com outros players, né? E me fala uma coisa, por que que eu falei isso, né? A gente vê que hoje as gerações elas estão mudando muito e às vezes a discrepância entre uma e outra é absurda, né? Uhum. Do ponto de até mesmo ter mais autonomia, de querer às vezes resolver as coisas sozinho, de às vezes querer conquistar. A gente percebe que mudou muito, né? Até mesmo a parte de relacionamento, às vezes a gente percebe que talvez as pessoas assim, mais velhas, elas são um pouco às vezes mais individualistas, querendo alcançar algumas outras metas. Hoje parece que assim, não são tão individualistas, querem meio que o bem coletivo, né? Como trabalhar uma pessoa, vamos pensar aí em filhos ou às vezes em funcionários que são muito novos, como que a gente consegue trabalhar essas pessoas para ir melhorando elas? Depois eu vou te falar o porquê que eu te falei essa pergunta. Essa pergunta está muito aberta, né? Então depende. A gente só trabalha com o indivíduo. É um para um. Não tem assim. O grupo vai se formar assim. O grupo vai se comportar assado. Sim. Né? Então é um. E às vezes um leva os outros. Isso. Às vezes eles se quebram. Às vezes a gente está trabalhando num grupo maravilhoso. E sai um, acaba. Não Por tem, ele ser não tem a mais. mente mestra ali. Porque assim, as pessoas são diferentes, né? Sim. Então depende muito da própria pessoa. Não tem uma coisa assim, um resultado único. Você fale para o grupo. Ou então não entendi tua pergunta direito. Vamos pensar no indivíduo, tá? Sim. Chega um funcionário e aí a gente percebe que ele tem aí uma crença limitante, né? Que algumas coisas, nada dá certo. Como que a gente, como que o empresário ele pode mudar a cabeça desse funcionário para que ele se desenvolva? Porque às vezes passam a gente vê algumas pessoas, até mesmo no consultório eu vejo às vezes algumas crianças que têm um potencial, mas tem essa limitação que às vezes não se acha e se percebe que fica patinando na vida e nunca cresce. Fica patinando até ela querer sair dessa. É ela querer. A gente nunca consegue. Ela tem que querer. A gente pode ajudar um pouco como pais, né? Os pais ajudam muito nessas... Ou não, às vezes eles prejudicam totalmente, né? Sim. Então, assim, você falar para o seu filho, você é um vagabundo mesmo, entendeu? Dizendo coisas que o pai gostaria que ele fosse parecido com ele, e o filho é completamente diferente do pai, né? Sim. E aí você vai ouvindo isso a vida inteira, você vai acreditando, né? E aí ele acredita que ele não vai fazer porque ele é vagabundo, entendeu? Ele já fala, não faço mesmo porque eu sou vagabundo porque e eu sou tudo vagabundo bem. e pronto, entendeu? Sim. Todo mundo da minha família já sabe, todo mundo já sabe, eu sou conhecido assim. Verdade. São os dados observáveis, veja, né? Mas aí tem um problema. Porque uma coisa é a família, outra coisa é uma empresa. Mas você vai se comportar do mesmo jeito, porque você é a mesma pessoa. Você saiu da família e entrou no mundo corporativo. O mundo corporativo, ele tem um outro funcionamento, porém você é a mesma pessoa ali. E os desafios que você vai tendo, que vão aparecendo para você, quando desafios eu falo assim, um chefe pedindo uma coisa, você sabendo que você vai ter que participar de um grupo, conduzir ou arrumar uma sala de reunião ou participar da reunião, você fica pensando, nossa, será que eu aprendi isso? Será que eu vou conseguir falar com esse grupo todo? Às vezes até problema de hierarquia, né? Nossa, são só diretores, será que eu vou conseguir falar com o diretor? Né? Você sabe que eu estava pensando uma coisa aqui? Existe pensando nisso, existe alguma pergunta que numa entrevista de emprego a gente consegue talvez matar essa charada de como ele é? Que seja, por exemplo, aí uma pessoa que se sinta inferiorizada, porque as pessoas que têm uma baixa autoestima, que se sentem inferiores, são aquelas pessoas que parece que tudo que você ensina, elas blindam aquilo.
É. Né? Ela não quer aprender. Ela não quer aprender porque a mãe falou que ela é vagabunda, que não aprende nada. O pai falou que é burra, que o outro chefe... Então, assim, a professora falou que ela era incapaz. E aí, existe alguma coisa que... Sabe aquele estalinho que, às vezes, durante a conversa, quando você está conversando com o seu coach, tá certo? Com o seu coach. Seu coach. Você fala, cara, é isso que você pega na... Existe essa pergunta? E na seleção, você está falando? Isso, na seleção. Na seleção existe quando você faz perguntas por competência, né? Então, assim, o que você precisa daquela pessoa? Então, traz um exemplo do que você precisaria de uma pessoa. Por exemplo, seja uma pessoa que não tivesse vergonha de cobrar, por exemplo. Cobrar... o paciente não pagou, precisa cobrar. Legal. Entendeu? Então, a tua pergunta, você está acostumado a trabalhar com clientes? Porque você vai falar com clientes, às vezes eles estão bravos. Quando a gente fala de uma forma financeira, às vezes eles não gostam. Você tem você já fez isso na vida? Você tem habilidade para trabalhar com isso? Sim ou não? Né? Se sim, que talvez a pessoa fale, não, sim. eu tenho. Né? Claro, não. Imagina. Todo dia, eu chego no metrô e falo... Aí você pergunta, então traz um exemplo desse momento que você teve que fazer isso. Entendi. Traz um exemplo, o que foi, o que aconteceu, quem você teve que fazer isso, como é que foi? E você vai perguntando, a pessoa vai contando, você vai explorando. Olha, porque senão ela também vai te contar o que você quer ouvir, entendeu? Perfeito. Então, resposta genérica não serve, você tem que dizer, não, onde você estava? Você estava... Em que situação? Para quem você ligou? Não precisa falar o nome, você precisa, né? Sim. E uma coisa que eu percebi, né, que você falou, que é muito difícil, você até contou que teve um dos seus... Não sei como é que chama, se é paciente, se é cliente. Coach. Do seu coach, que ele demorou 10 vezes, né, para chegar. 10 reuniões. E isso daí se chama ponto cego, que ele não vê... Existe um ponto cego que ele não está vendo. Que não está vendo. Ele está sentindo alguma coisa que está incomodando, porém ele não está se predispondo a ver, porque ele é muito bom, ele era muito bom, profissionalmente falando. E essas pessoas são mais difíceis de ver. Entendi. Porque dele se verem e dos outros verem. Ele tem muito resultado positivo, entendeu? Entendi. Mas tinham coisas que estavam incomodando. E essas coisas a gente estava trabalhando com ele, né? Entendi. E por mais que eu puxasse, ele colocava uma outra coisa, porque é mais fácil, né? Sim. Mudar é difícil, né? Porque você vai ter que mudar. Dói, né? E você vai ter que mexer em coisas que às vezes você não está muito afim de mexer, né? Perfeito. E por que eu estou falando tudo isso, né? Além de eu comentei de funcionário e tudo, mas na parte de saúde, a gente vê que muitas pessoas às vezes são reticentes em se tratar. E aí eu tenho duas perguntas. Primeiro, em relação a esse ponto cego, né? Por que eu perguntei isso é de como começar a entender qual é o ponto cego. Porque tem muitas pessoas que usam a desculpa do dinheiro. Não tenho dinheiro. É desculpa. Né? Como conseguir mostrar para a pessoa, se quiser tomar uma aguinha, fica à vontade. Como mostrar para a pessoa que essa negação é um ponto cego dela, né? Porque muitas vezes você pode falar assim, poxa, mas igual você falou, não, pensa o porquê que você não está fazendo isso, mas quando você às vezes tem um caso de saúde, você não tem às vezes alguma coisa material que está impedindo, né? Como que eu consigo lidar essa pessoa? Sim, não, porque... sim. Sempre tem alguma coisa, por exemplo, você pega uma pessoa como eu, né? Eu fiz muitos tratamentos, eu sou muito mais velha do que você. Não parece, mas tudo bem. Obrigada. De nada. Mas na época que eu fiz tratamentos, o negócio era duro, era raiz mesmo, sabe? Sim. Você pegou uma odontologia complicada. Muito raiz. E aí, assim, eu vou me submeter, abrir a boca, eu não posso fazer absolutamente nada. Eu estou, assim, qualquer coisa que eu faça, ele pode ter sei lá o que ele vai fazer, né? Eu tenho trauma de dentista, né? Eu não tenho, mas mentira, a pessoa pode ter, né? Mas se ela teve um tratamento assim,
ou se ela passou por... Alguém na família dela vai no dentista, ou mesmo se ela, por exemplo, pega uma criança é difícil tratar, Sim, né? muito. Porque a criança... E aí começa a doer alguma coisa, ela já começa a se incomodar. E tem muita gente... O dentista de criança tem que ser muito bom, né? Assim, Tem. como dentista e como lidar com a situação. Você- Então, acho que... Eu acho, assim, que... Vamos colocar a crença da pessoa aí que o dentista é um monstro. Sim. Tá? O dentista é um monstro, né? Então, você tem que... Tem muita gente que tem medo, Thiago, muita gente. É. E aí por que ele tem medo, né? Então, quantas vezes você já foi no dentista? Como é que foram os seus tratamentos? Começar a identificar qual é o ponto o ponto que a pessoa tem medo, né? De onde vem esse medo todo, né? E você vê... E aí você cuida desse medo. Você vai fazer o contraponto, né? Onde a pessoa tem o medo, você faz o contraponto para ela não ter esse medo, né? E aí E você acredita que populações ou países têm modelos mentais parecidos e, ao mesmo tempo, decisões parecidas? tem, porém, a cultura faz muita diferença, né? A cultura do país, né? Porque aí existe a cultura, ela traz as crenças, ela determina algumas crenças da cultura, né? Então, o que pode, o que não pode fazer aqui, o que é legal, o que não é, né? Assim, tem país que é super duro, né? Sim. Eu tive um aluno que fez intercâmbio com a Coreia do Sul, e ele disse que na época das provas, todos os prédios trancam as partes de cima, não é sótão, é a parte de cima Sim. do prédio, né? Porque eles têm que ir bem. E se eles tiverem assim, achando que eles não vão bem, eles podem se suicidar. Caraca. Então, assim, o negócio é tão Rígido. E então isso é da própria cultura, né? Caramba. Então, E eu perguntei isso porque eu sempre penso muito, né, no que a cultura popular pode relacionar a isso. Você sabe que tem um vídeo que eu já vi duas pessoas diferentes fazendo esse vídeo. Uma mãe chega pro filho e fala: você quer R$ 100 ou um passeio misterioso? E aí o passeio misterioso é levar o dentista e o menino berrando. Aí, na minha cabeça, as pessoas podem achar engraçado todo o vídeo, só que na minha cabeça eu fico pensando o quanto essas atitudes podem gerar lá na frente, né, essas mentirinhas que se contam, gera lá na frente um problema mais grave. pode gerar. Né? E aí é onde você falou que vai Pode ser... gerar, pode não gerar, depende da pessoa, né? Então, Sim. assim, tem gente que vai acatar isso como um problema, tem outras que não, vão lidar bem com isso. Sim. Né? Então, é bem assim, é uma roleta mesmo, sabe o que vai gerar, o né? que vai gerar. Mas você tem que ficar, assim, ocupado com o comportamento do seu filho, por exemplo, né? Sim. O que ele tá... Porque eles demonstram, né? Eles vão dando recados, né? Vão demonstrando uma coisa ou outra, medo do quê, por quê, né? A gente já pensando aí, já chegando perto dos nossos finalmente do papo, o que eu queria de você? Eu queria que você falasse duas coisas. Primeira coisa, um conselho para quem sente que tem esses pontos cegos, mas não consegue saber o que acontece, né? Um conselho. E outro, uma frase, que seria uma frase que você... Seria uma motivação, alguma coisa que você já leu, que você já viu, você fala assim, cara, isso pra mim mudou minha vida. Legal. Com relação à primeira parte, vai se conhecer. Né? Se eu tiver que dar uma dica, vai se conhecer. Vai saber como você funciona, né?
vai perceber que gatilho que faz você se ficar desconfortável. Né? Porque é aí que a gente vai entender por que eu fiquei desconfortável. Às vezes nem a gente sabe. Né? O que foi que te incomodou? Não sei. E às vezes não sabe mesmo, entre aspas, né? Uhum. Não sabe mesmo. E então, qual foi o gatilho que fez você ficar incomodado? Né? Então, esse é o ponto. Show. Legal E isso. hein? quando você faz isso, vá buscar autoconhecimento. Vai se conhecer. Por que esse gatilho está assim? O que aconteceu? O que você pode... Porque é só você que pode relacionar isso, né? Se tiver dificuldade, vai para uma terapia mesmo, né? Porque é lá que as conversas com o terapeuta serão bem focadas nesses aspectos, né? Sim. E a segunda, não desanima, né? Assim, a gente perde um pouco às vezes a gente a gente tem muito convite negativo para aceitar, né? Uhum. Então não aceita, vai, sabe? Você cai e levanta de novo, sabe? Resiliência é parte da sobrevivência hoje, né? Você sabe onde que eu vi a respeito de resiliência? Eu acho que foi algum podcast que eu vi essa semana e o entrevistado falou exatamente isso. É melhor você ser resiliente do que ser super capaz, né? Você tem uma super aptidão. Porque a resiliência faz você... Eu achei isso fantástico, sensacional. Porque você pode errar, né? Sim. E você vai errar. Nós não somos top de linha, assim, de tudo, né? E às vezes você tá achando que tá indo pro caminho certo e é um perigo também porque você para de ver o entorno, né? Uhum. Nossa, eu já cheguei lá e tá, nossa, Aí você perde os parâmetros. Sim. E aí para cair é 2 minutos, né? Assim, muito fácil. E a gente vê bastante gente, né? Bastante gente, bastante empresa também fazendo isso, né? E ontem até eu estava conversando com um paciente, a gente falando a respeito de o quanto, às vezes, uma consultoria, né, vai dar opinião. Quantas empresas que eram empresas familiares que uma consultoria falou, não, vocês precisam expandir, precisa colocar aí um CEO que vai... Né, e perde, às vezes, a essência, né, perde, às vezes, esse foco que sempre foi isso. Né? Às vezes perde. Né? Às vezes a gente pega filhos que não gostam do negócio que o pai criou também, né? E é assim, você tem que ser meu sucessor. Uhum. Né? Aí é muito complicado para o filho que... Primeiro que tem um arcabouço enorme de possibilidades do filho, Uhum. né? E ele até dele não aceitar que ele não gosta, né? Sim. Então ele vai dar um jeito de fazer de conta que ele gosta. Mas ele não gosta, né? Então a possibilidade de ter uma consultoria, uma gestão externa, nesse caso, é melhor, né? Sim, do que acabar... Do que ele acabar, porque vai matar o negócio, né? E é muito louco que isso até... às vezes as pessoas acabam entrando em falência até mesmo por causa do modelo mental. Né? Sim. De não vou deixar, é aquela coisa de estar se afogando, mas eu vou conseguir vencer a onda. Né? Olha que louco, né? Minha amiga, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito legal. A gente formalizou as nossas conversas. É mesmo, né? Que bom, né? É isso mesmo. Te agradeço muito o seu tempo. Eu sei que você é super corrida, que você tem uma família aí para gerir. Sim, sim. Estou sempre aberto a estar com você do que você precisar. Obrigada, Thiago. E espero que você tenha gostado também do papo. Muito, gostei muito. Eu sempre gostei de conversar com você. Né? E para vocês que ficaram até agora, muito obrigado. Depois eu vou deixar alguns contatos da Lígia, né? Principalmente para quem quer subir aí na carreira, quer mudar de carreira, às vezes mudar até de profissão. Ela vai ser uma excelente opção para você conseguir aí chegar nas suas metas e objetivos. Para quem seguiu até agora, muito obrigado pela sua audiência. Curta, compartilhe, porque sempre as informações aqui podem ser muito úteis para pessoas que estão próximas de você. Muito obrigado e até o próximo episódio.